Revisão sistemática dos diferentes métodos de introdução alimentar complementar. Meu nome é Bruna Gazeta, eu sou acadêmica do curso de nutrição e para a realização deste trabalho eu contei com o auxílio da acadêmica de nutrição Gessiane e da docente Dirlene. A introdução alimentar complementar é uma fase crítica no desenvolvimento infantil, marcando a transição da alimentação baseada em leite para alimentos sólidos. A maneira como essa transição é abordada pode influenciar significativamente os hábitos alimentares, as preferências e a saúde da futura criança. A introdução alimentar complementar ela deve ser iniciada aos 6 meses de vida e complementada com leite materno até os 2 anos. Existem diferentes métodos para introduzir os alimentos, cada um com suas abordagens e princípios únicos, sendo eles o tradicional, o Baby Led Weaning, que é o BLW, o Baby Led Introduction to Solids, que é o BLIS, que é basicamente um BLW modificado, e o participativo. Independente da escolha do método, a introdução alimentar deve ser feita de forma lenta e gradual, e deve garantir o aporte de nutrientes e minerais necessários para o crescimento do bebê. O objetivo do presente trabalho é descrever as características dos diferentes métodos de introdução alimentar complementar. O método de introdução alimentar tradicional é guiado pelo responsável e ele é quem decide o início e o término da refeição, quais alimentos o bebê irá comer e suas quantidades. Os alimentos são oferecidos em consistência pastosa e com textura de purê, com a ajuda da colher. E essa consistência ela vai mudando gradualmente de acordo com a evolução dos reflexos de deglutição, da mastigação e da coordenação motora do bebê. Nesse método, os pais têm um maior controle da quantidade e ritmo da alimentação, além de menos desperdícios de alimentos. No entanto, o bebê terá uma autonomia tardia para decidir quanto e quanto ele irá comer. O método BLW consiste em o bebê se alimentar com as próprias mãos e a introdução com os alimentos devem ser alimentos sólidos e em pedaços cortados em tiras e bastões, apresentando à criança as diferentes texturas dos alimentos, permitindo que o bebê experimente e conheça os alimentos de forma completa. Os alimentos devem ser separados no prato, isso faz com que a criança sinta o sabor separadamente de cada alimento. Esse método contribui para um desenvolvimento motor e de fala mais ágeis. O bebê aprende a controlar sua saciedade, preferência e tempo desde cedo. O método Bliss ele foi criado para ter a mesma abordagem do BLW, porém com algumas modificações que vão minimizar as principais vantagens do BLW, que são engasgo, baixo aporte de ferro e nutrientes e o déficit de crescimento. Já o método participativo é a mistura dos métodos tradicional e BLW, onde além do bebê se alimentar com as próprias mãos, ele também recebe o auxílio dos pais com alimentos amassados grosseiramente e oferecidos com a colher. Essa abordagem permite uma introdução alimentar flexível, com uma boa adaptação da criança e da rotina da família. O bebê se torna mais disponível a querer provar alimentos novos. Nos métodos BLW, Bliss e participativo, é muito comum que ocorra uma bagunça e sujeira e também o desperdício de alimentos. Diante disso, vemos que a introdução alimentar é um marco significativo no desenvolvimento da criança. A escolha entre os diferentes métodos oferecem aos pais a oportunidade de moldar essa fase de acordo com a rotina. Essa é uma fase que exige muita dedicação, paciência e persistência, além de que os pais precisam compreender os sinais de saciedade da criança. E também remover distrações como televisões, tablets e celulares. Essas foram as referências utilizadas para a realização do trabalho. E muito obrigada pela atenção.